louvar e bendizer o seu santo nome. Muito obrigado por tudo ter feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, que o Senhor tem nos dado, Deus, a oportunidade de estar na tua casa. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tem um texto bíblico aqui que eu vou ler, os irmãos deixam. Salmo 139, 1 e 2 e 23. Eu não sei se vai colocar. Salmo 139, 1, 2 e 3. Posso ler? Sim. Salmo 139, 1, 2 e 23. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quanto me sento e quanto me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. O 23. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Amém. Esse texto maravilhoso, um texto muito conhecido, né? Deus conhece toda a nossa trajetória, né? Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, Ele conhece os nossos pensamentos. Só Ele conhece os pensamentos. Esse 23 aqui eu vou ler, da minha versão é um pouco diferente, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Só o Senhor conhece os nossos pensamentos. Nós conhecemos, né, a pessoa física, mas o Senhor conhece nossa alma, nosso. Então, é esse texto que fala muito do meu coração. E uma reflexãozinha que eu coloquei aqui através desse texto, que diz assim: e muitas vezes ficamos indignados pela circunstância que estamos passando ou presenciando, mas precisamos entender o tempo de Deus para a nossa vida é perfeita. Ele faz no momento certo, na hora certa. Ainda que às vezes fiquemos tristes pela demora, mas Ele está no controle de tudo para o melhor. Precisamos esperar e confiar no Senhor. Né? O Salmo 125, 1 diz: confiar e esperar com paciência no Senhor. Né? Eu tenho um testemunho, né, que minha mãe, né, orava pelo meu irmão, né? Isso. 40 anos orando pelo meu irmão, porque ele gostava de álcool, né? Era viciado em álcool. E aquilo incomodava muito minha mãe. E ela orava muito por ele. Mas ela orava e ela uma vez falou para a gente: eu não sei se eu vou ver ele convertido, mas vocês vão ver. Mas eu confio que ele vai se transformar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele é diácono da primeira igreja batista do Rio. E há 30 anos, minha mãe morreu com 101 anos e presenciou, ainda foi a consagração dele como diácono na igreja. É motivo de agradecer muito a Deus. Então nós temos que confiar e não só confiar, e esperar com paciência no Senhor, que Ele faz maravilha no nosso meio. Nós possamos estar atentos, né, aos ensinamentos que Deus nos deixou. Equipe de louvor. Enquanto os irmãos preparam ali eu tenho
Esse hino tem as palavras muito bonitas, né? Que Deus me esconde, né? Então, falar a ele, porque eu não sei a melodia. Então eu vou declamar. Declamar não, eu sou declamadora, mas eu vou, porque tem uma letra que fala muito no meu coração esse ano. Que diz assim: quando a tempestade ruge, quando vem o furacão, em Jesus já vivo tenho sob sua proteção. Mesmo que o sofrer venha, Deus permite para o bem. Em amor e não a ira, o castigo seu refém. Inimigo que persegue, Satanás que quer vencer, mas Jesus é poderoso para reerguer. Minha cruz vou carregando nessa peregrinação, mas maiores tempestades, Cristo me dá proteção. Jesus Cristo me resgata, onde o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me observa sob a sua proteção. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Você chega para trás. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Irmão, desculpa aí, porque a gente não está bem, assim, a gente entrosado aqui no ligar o microfone, isso e aquilo, mas graças a Deus a gente vai fazendo aqui o nosso melhor possível para o Senhor, né? Cantor cristão, tá, irmão? 329, conta as bênçãos. Parece que está dando um probleminha ali no servidor, não está tendo como colocar ali, tá, irmãos? 329, conta as bênçãos.
Quando viremos com Senhor, lembra de pessoas prometidas, nunca os da terra morrerão. Assim celeste brilho mais fora, quantas bênçãos, quantas manhãs são, recebida da divina mão. Nesse momento, nós estaremos também no próximo cântico consagrando os dízimos e as ofertas, aqueles que assim desejarem fazê-lo, e vamos continuar adorando a Deus. Somos poucos, mas a presença de Deus está aqui. Glória a Deus por mais esse culto maravilhoso, por mais esse culto abençoado que Ele tem nos concedido. E agora nós vamos adorar a Deus com um cântico: que Ele cresça e eu diminua. Que esse ano de 2026 seja um ano onde o Senhor cresça nas nossas vidas. E à medida que as pessoas verem Cristo em nós, elas automaticamente virão para este lugar. Porque o que as pessoas anseiam, o que as pessoas precisam é de Jesus, não é de nós. E se Jesus está na nossa vida, cada vez mais resplandecendo, cada vez mais presente, as pessoas verão Cristo em nós e virão sedentas. Então que nós adoremos a Deus com esse canto, que Ele cresça e eu diminua. Deus
privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá. É podermos, ó Deus, deixar a nossa casa, muitos saíram dos seus empregos, dos seus trabalhos, dos seus afazeres, as senhoras donas de casa deixaram suas coisas por fazer para estar aqui, Senhor, louvando e bendizendo teu santo nome, Senhor Deus. Nos guarde, Pai, nos livre de todo mal, que nós possamos sempre, ó Deus, ter essa liberdade de proclamar o teu nome, de louvar a ti, de nos reunir, Senhor Deus, para bendizer o teu santo nome, Pai. Seja com todos aqueles, ó Pai, que não puderam estar aqui hoje por qualquer motivo, mas que a tua bênção, Pai, possa estar chegando em cada lar, aqui representado, cada irmão que está, ó Pai, necessitado, ó Deus, de um emprego que o Senhor possa abrir as portas, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha confortar o coração daqueles, ó Pai, que possam estar, ó Deus, com parentes enfermos, ó Deus, em hospitais, ó Deus. Olha aquelas senhorinhas, Senhor, ó Deus, que estão, ó Pai, naquelas casas de repouso. Tenha misericórdia, Deus. Abençoa, Deus. Que nós possamos, ó Pai, sempre ter disposição a levar a tua mensagem, a tua palavra, o teu conforto a esses corações. Seja com o meu querido e amado irmão Darcy, ó Pai, que também está internado numa dessas casas, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, com a sua bênção, poder estar alcançando o teu servo. Eu te agradeço, ó Deus, pela nossa família, Pai, pastoral, que o Senhor nos concedeu a honra, Pai, e o privilégio, Deus, de estarmos aqui juntos, nessa obra que é sua, Deus. Que nós possamos estar unidos, ó Pai, para darmos continuidade ao seu trabalho. Perdoa, Deus, as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoe o nosso bairro, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, ó Deus. Tantos rumores, ó Pai, de guerras acontecendo por esse mundo lá fora. Tantas pessoas que neste momento estão, ó Pai, encarceradas, ó Deus, querendo ouvir a tua voz. E muitos países, ó Pai, nós sabemos que eles não têm esse privilégio, ó Pai, que nós temos aqui. E que muitas vezes, ó Deus, nós não damos a devida atenção, o devido valor. Toca o nosso coração, ó Pai. Nos alerta, nos desperta, ó Pai, para o teu trabalho, para a tua obra. Seja, ó Deus, com a mensagem de hoje será trazida do teu coração ao nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, estar abertos a ouvir a tua voz. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Seja Deus. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, na tua casa. Senhor, te peço por todos, Senhor, por aqueles que não puderam vir, por esses que estão aqui, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor possa, Pai, estar cuidando de cada um, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa colocando os corações, Pai, que a gente possa sentir, Pai, a vontade de estar, Senhor, na tua casa, Senhor, fazendo o teu trabalho, Senhor. Eu te peço, Pai, pela mensagem de hoje, que o Senhor venha nos trazer, Pai, para as corações. Que o Senhor coloque sua palavra em nossos corações através do teu irmão. Muito obrigada, Pai, por tudo. Em nome do teu Jesus, eu te agradeço. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Nós temos ali, nós vamos caminhando na Bíblia. Às vezes é um pouco diferente, mas vai dar certo.
igreja conversado com o nosso pastor e a minha esposa, Deus sabe de outras coisas, né? Já desde o ano passado, posso sem falar, né? Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Lá na divisa, que é Lucas 15, eu estou lendo com os irmãos, que os irmãos possam acompanhar, a parábola do filho pródigo, 15, 11. O 15, o Senhor Jesus já traz algumas parábolas falando sobre a dracma perdida, a ovelha perdida. E amém. Oh, Deus é maravilhoso. Eu gostaria de dizer para os irmãos dos pares, do 11 ao 22 e o 23 eu estaria junto com a igreja. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. A igreja Seu pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi entregar-se com os cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfameira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer a ele: Pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando saiu o filho, o qual, ouvido com compaixão, correu, abraçou fortemente e eternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Último. O pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel nele e calçado nos pés. Amém. Vou ter até aqui, vai até o 32. Os irmãos conhecem, né? Depois vem a parte do irmão mais velho que se indignou. Mas eu quero estar atenta a essa passagem desse período, em que eu estive estudando, né, um pouquinho, observando, e essa passagem é interessante, que é uma das palavras mais belas que nós temos na Bíblia, né? Que tem a lição de amor, perdão, arrependimento. E o filho pródigo, ele também, né, nessa passagem até o final, era dividido, se estiver errado, eu peguei, pastor, no estudo, de 4 períodos, que é quando ele estava feliz inconscientemente na casa do pai, infeliz, mas ainda inconsciente, né, estava distante, infeliz consciente, que estava cheio dos porcos, e feliz consciente, de volta à casa do pai. Aí eu peguei sobre isso aqui, e eu disse: meu Senhor, mas o que tu queres para que eu possa levar a palavra? E para mim o que deu foi o que, assim? E soprou, eu digo nessa passagem, eu digo assim: Senhor, não posso ler só aquilo que eu ouço, mas aquilo que o Senhor fala comigo. E eu vi com posicionamento, certo, errado, sabemos que nada é por acaso e nem é em vão, e sim tudo permissão do Senhor. E por amor, não só de vários, mas por amor de salvar, tudo muda. É um falecimento, é uma falta de emprego, é uma doença, e que a nossos olhos muitas vezes parece negativo, algo ruim que nos acontece.
nós vemos com o Filho. É conosco mesmo, até mesmo com a família. A irmã Zélia trouxe agora há pouco para nós, né, um grande exemplo, de 30 anos, né? A mãe dela orando, né, pelo irmão. E nós vemos aí hoje, né, o irmão na casa do Senhor. E quantas coisas aconteceram durante esses 30 anos? Quantos de nós temos também, todos ao nosso redor, a nossa família? Às vezes você diz, Senhor, mas eu tenho orado tanto pela minha irmã, pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. Mas Deus permite por quê? Como aconteceu com o filho pródigo. Mesmo vivendo a desobediência, Deus permitiu. Porque nós humanos queremos fazer o quê? Da nossa maneira. Da melhor maneira que achamos. E quando não é assim, é escutar coisas do mundo. Achar que o mundo tem coisas melhores. E assim foi aconteceu com ele. Né? Quando eu li há pouco. Ele estava se sentindo infeliz dentro do lar. E se sentindo feliz no mundo lá fora. Veja a diferença. É o que acontece muitas vezes quando nós estamos na casa do Senhor. Uma palavra, uma falta de um sorriso, algo que possa vir nos acontecer, já nos sentimos o quê? Mal dentro da casa do Senhor. Quando não é o Senhor, é a pessoa, né? E às vezes a própria pessoa, quando chega na casa do Senhor, não está bem. Então ela chega e achando assim, eu vou receber um abraço, mas eu vou botar, eu vou receber. E se esquece que aqui é o quê? Um momento de comunhão. É um momento de harmonia. É isso que Deus traz para nós, né? E todo o tempo Ele fala. Então eu coloquei aqui, ó, um exemplo. Se estudamos muito, vem o quê? A sabedoria humana ou espiritual? E o que fala mais alto quando estudamos muito? A sabedoria humana, ela vem e ela cresce o quê? O eu. Eu sei, eu posso, eu faço, eu entendo. E se estamos muito tempo na igreja, sabedoria é espiritual. Acreditamos ser melhor, estamos sempre à frente, sabemos mais, louvamos mais, trabalhamos mais. Sempre nosso eu, deixamos, né, nascer esse eu dentro de nós. Deus faz o quê? Aquiete, está aqui, nos ouvindo, está me aguardando. Mas nós o que podemos até saber, mas muitas vezes não desenvolvemos isso. Porque o eu, a sabedoria, vai falar mais alto. Eu estudei mais, eu fiz mais, e assim vai. Mas isso o Senhor também sabe que somos tentados a fazer. Dentro da igreja, na própria família. E também sabemos que isso não dá certo. Há pouco nós louvamos o quê? Que Ele cresça, que nós possamos diminuir todo o tempo. Então não é a faculdade, não é o saber estar tantos anos na igreja, não é estar lá fora tantas vezes visivelmente e aparentemente, mas é o quê? Cristo em nós. E Ele todo dia Ele faz o quê? Ele bate a porta do nosso coração e da nossa mente quando nós abrimos o coração. Né? Esses dias eu estava falando, nós não podemos agir com a emoção, mas sim com a razão. Mas, desculpe aqui um momento rápido, mas nós mulheres temos isso. Nós vamos logo pela emoção. Já começa, não é isso que Deus quer. É ser firmes, como eu gosto de dizer, firmes nas promessas do Senhor. E assim vamos contar as bênçãos, que muitas vezes temos milagres na nossa igreja, temos bênçãos na nossa igreja, mas não contamos. Idade lá, deixa para depois. Não é isso que Deus quer. Ele quer que possamos estar bem avante. É isso que Deus quer para nós. Outro exemplo também que eu trouxe. Isso é mais para os homens da nossa igreja, que estão bem nos ouvindo. Um carro, um motorista. Ele vira a chave e sabe o quê? O carro vai ligar, correto? E vai dar o quê? Partida. Não vou utilizar nada, ou ver direitinho, né? Que é feito, né? Mas só que naquele dia, o carro fez barulho. Mas não foi para frente, nem para trás, não saiu do lugar. Só fez barulho. E agora? O filho saiu. A doença chegou. Somos todos filhos? Sim. Creio que sim. Mas a frase que eu anotei esses dias, irmãos,
aprendi aqui, nem todo que é filho é servo. Nossa, falou do meu coração, mas foi forte. Porque também tem aquela passagem, né? Afasta de mim que não os conheço. Senhor, eu fiz tanto na tua obra. Falei, preguei o teu nome. E aí você vai juntando as peças e diz, Senhor, temos um Pai que não mede esforços para nos abençoar. Não divide a sua glória com ninguém, nem o outro. Mas, por outro lado, nós somos o quê? Teimosos, curiosos, cheios de dúvidas, desejos, esperanças. E é justamente aí, quando nossos pensamentos começam a desviar, que ficamos o quê? Como o filho pródigo. Será que há alguém diferente? Não, não há diferença. O Senhor mostrou aqui para nós algo interessantíssimo, e como eu falei no início, uma das passagens mais belas que nós temos. Porque esse filho somos nós. O Pai é o nosso Deus eterno, Pai celestial. Então, por que vamos somente errar, irmão Rose? Ter esperança? Não. Desejar? Não. Mas é aquilo que eu falei há pouco. O nosso eu já começa. Quer mais, quer mais. E Deus já está esquecendo, né? O eu está no meio. E de Deus. Ali, ó, é meu Deus. Mas a gente está sempre buscando mais. Queremos alçar novos horizontes sempre. Buscar, almejar, né? Vamos perseguir algo, mas ainda não é o erro. Mas qual é o erro? O único erro que foi cometido é que nós temos que ter cuidado, dar as costas para o Pai. Ou pior, muitos até o abandonam. Às vezes eu saía da igreja, nós entendemos, é o que tem acontecido às vezes comigo. Eu estou em Macaé, o irmão está em Araruama, né? Acho que precisa viajar com os irmãos. É notório, isso aí nós sabemos, né? Mas não é para abandonar. Complicado, na verdade, é quando sai da igreja, não é porque eu passei, mas quando sai da igreja das costas para Jesus. Porque muitas vezes, quando nós estamos em outro local, em outra cidade, em outro estado, nós podemos ir, né? Fazer uma visita, nem mesmo toda a denominação. Isso aí é ser Deus. Eu aprendi, tenho aprendido isso por um longo período de estar na casa do Senhor. Entramos ao vídeo de Cristo, ler a palavra verdadeira de Cristo, Gênesis e Apocalipse, são 66 livros da palavra. Você lendo, você observando, você visitou a igreja, depois volta para a sua igreja, né? A igreja dentro de casa. Mas acontece muitas vezes que começa a ter o esfriamento. E aí o filho começou como? Pedindo dinheiro. Se eu não me engano, eu ouvi uma pregação assim, falando sobre os judeus, pessoal da época, que não era certo, né, pegar dinheiro antes, né, pastor? Eles deixavam a herança só para o final, quando eles morressem, né? Eles não tinham essa constância para o filho precisa viajar. Hoje em dia a gente assim, guarda dinheiro na faculdade, uma viagem para o filho, né? O filho vai casar. Né? Eles não têm essa constância de fazer. Então, nós vamos ler mais um pouquinho, vamos mais à frente. Lá em 1 Coríntios 10, 12, olha o que Paulo fala. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Tremendo, né? O filho achou, nós achamos, a gente precisa dizer que é axiologia, né? É uma frase, uma palavra que a gente usa no dia a dia, mas que não é bom a gente fazer isso. Nós não temos que achar, nós temos que ter certeza se sim ou não da palavra, é uma só, viva e eficaz, e às vezes a gente acha. Mas só que Paulo não falava para os servos da época lá de Coríntios, ele fala para nós todos os dias. E é um alerta para nós. É preciso o quê? Humildade, vigilância. Tá? É porque assim, nós temos aquela autoconfiança. E aí leva o quê? A queda. Né? Como vemos desde o início da criação. Era muito bela, tocava muito bem, queria ser mais. Nós temos visto isso. E o menino ele também sabe. Ele
estamos nesse momento, esse momento de fragilidade, e é nessa hora que nós temos que buscar mais, louvar mais, ouvir mais da palavra, nesse momento de fragilidade. Mas quando nós sabemos que nós estamos frágeis na palavra, no momento em que nós não abrimos mais a palavra para ouvir, porque a voz de Deus falou conosco. Eu deixo passar. Hoje não vai dar para ler, amanhã não vai dar para ler. Não tem sentido mais eu estar indo sozinho. Não vou à igreja sozinho. Então que nós possamos entender que para perdermos, às vezes falamos perdemos. Não. Mas Deus fala, deixamos de ganhar, né? Deixamos de ganhar alguma coisa. Deixamos de lado alguma coisa. Porque o Senhor nos supre todos os dias. Todos os dias Ele está à porta. Todos os dias é o Pai que aguarda aquele filho, assim como nós. Quando nós oramos, nós falamos, Senhor, agradecemos por estas portas abertas. Quem é que abre essa porta? Quem quer estar à espera de nós? Amém? Então, em todo tempo, estarmos diante do Senhor, eis-nos aqui, porque só Ele nos liberta, cura, salva, traz, faz milagre o tempo todo. Todo o tempo Ele faz milagres acontecer. E não será diferente esse ano. Mais um ano se inicia. Nós temos um chamado, sim, temos um chamado do Pai, cada um de nós. Todos nós temos, de lá de fora, que estamos dentro, né? Novas oportunidades, convites são feitos em todo o tempo. Nós chamamos de quê? Chance. Meu irmão está lá, minha irmã Zé, 30 anos teve chance. Aos nossos olhos, muitos não chegaram nem a ver, né, irmã Zé? Mas sua mamãe nasceu. 30 anos, irmãos, eu não via, né, irmã Zé? É muita coisa, 3 anos, 3 dias, 3 meses, 3 semanas. 30 anos se passaram. Mas eis que o Senhor fez o quê? Novo. Transformou tudo. E hoje ele é um diácono na casa do Senhor e tem um grande testemunho para dar. Acreditamos nós. E o Senhor, Ele faz o quê? Ele nos espera. Maravilha. Ele está naquele pai aqui de Lucas, esperando o filho chegar, aguardando a volta do filho. Mas o filho voltou, amém? E nós? E você? O que precisa? O que será preciso para que você volte? A obra do primeiro amor. A frase eis-me aqui. Senhor, eu não sei. Do lado tem lábios impuros, e a gente vai aprendendo na Bíblia, eles vão falando, né? Os grandes profetas são homens de lábios impuros. O outro profeta chorando, o outro sabia falar, ou andar, ou caminhar. Cada um, o Senhor não escondeu de nós a chamada desculpas para estar na obra. Não é assim? Não, eu não sei como falar. É sem tempo para você. Vem na frente. Mas o Senhor faz o quê? Espera. Como fez com o filho. Aqui não diz o tempo que o Senhor, né, o Pai aguardou, mas Ele espera. Ele espera por nós algo diferente. É um ano novo, falamos ano novo, tudo novo, vida nova. Mas esquecemos que carregamos para os características, né, do ano anterior. Muitas vezes vem trazendo aquela bagagem negativa que o Senhor, durante os 365 dias de 2025, falou: filho meu, tira, filho meu, vem para esse lado, filho meu, faça. E o Senhor pedindo: se o filho meu, diminua as palavras, o linguajar, as expressões, 365 dias. E nós achamos o quê? Temos que nos alertar também. A gente aprende a cada dia na palavra do Senhor. Tudo é como se fosse um clique. Não é mágica, mas é um clique que nos desperta no nosso cérebro da palavra do Senhor. Se eu não lia tanto, se eu não louvava, se eu não buscava, algo está faltando. Se eu não levava a palavra da minha família, alguém da minha família, o Senhor dá o quê? Oportunidade. E o filho teve oportunidade. E o que aconteceu com ele? Né? O filho voltou. Precisamos continuar pedindo,
clamando para não cairmos nessa tentação. Ainda dá tempo? Sim, ainda dá tempo. E o pai fica feliz com o retorno, amém? A volta do filho. É muito lindo, né? Eu, quando iniciei dizendo as passagens mais lindas, eu também fui acometida no período de dor, fui fraca na carne e fiquei um período sem ir na igreja, na época chamava-se Fátima. Irmã Fátima puxava por orelha, falei dia no corpo de oração. Na época era outro pastor Lino, depois mudou. E assim a gente chamou atenção, os irmãos, Marta, quantos irmãos amigos na fé, mas eu ainda senti o quê? Era nas costas. E as costas da igreja, não para Deus, não para o Pai, mas foi quando, né? Os irmãos sabem que eu passei, mas eu depois eu disse, Senhor, está na hora de retornar. Não é isso que tu queres. O Senhor me deu alegria, o prazer de ter voz para falar da tua palavra, de estar na tua casa, ouvindo a tua palavra. O que estou fazendo aqui? Uma pessoa que nunca pôde mais entender uma trombose, né? Desde 17 anos, com trombose, com trombo. O que está fazendo naquele meio? Né? Eu olhava para o curso e assim, eu já me senti perdida mesmo, me senti naquele momento perdida. Mas o Senhor não chegou a puxar a orelha, não, mas ele foi assim, está na hora de retornar. E hoje, até a data de hoje, eu trabalho tremendamente na minha vida. Nada sou, nada tenho. Peço todos os dias para não voltar a cair na tentação, na tristeza. Porque aquela tristeza lá atrás, eu sei que hoje é chamada depressão. Eu queria, né? Nada, não queria ouvir ninguém. Depois eu comecei a pensar, não pensar nisso. Uma pessoa, e essa pessoa saía com ela, e era a hora do culto, eu já estava no cartel e saí. Deus não sai da boca. Não me deixou cair na tentação, na depressão. Mas depois eu me senti ansiosa. Não foi bom essa ansiedade. Porque hoje estou aqui. Hoje estou de pé. E o Pai ficou feliz. E todos se alegraram. Vamos lá no Salmo 122, 1. Quando Davi escreveu esse salmo, ele coloquei até escrito, ele expressou a grande alegria e o privilégio de adorar a Deus com toda Jerusalém. Né? Ele convidou, não como obrigação, mas para ter junto aos outros fiéis a busca a Deus. Aproximar e ressaltar a importância da comunhão, restauração e gratidão na presença de Deus, mas sem ressentimento. Agradecer a Deus com a oportunidade. Vamos todos? Alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que maravilha, como eu gosto. Os domingos eu sempre falo, né? Vamos à casa do Senhor. É essa alegria, é esse prazer que o Pai sentiu quando o Filho voltou, é essa alegria quando estamos na casa do Senhor. O Pai te espera, o Pai te aguarda, o Pai nos quer de volta ao seio, ao convívio. Eis-nos aqui. Amém? Obrigada pela oportunidade. Amém. Palavra tremenda. E nós vamos encerrar essa palavra com louvor. Senhor, eu nasci para te chamar, Pai. Deus colocou esse louvor no coração de irmão Darcy para que nós cantássemos. Olha como é que as coisas se encontram, né? E essa história do filho pródigo, ela é maravilhosa porque a gente vê dois irmãos. Um estava insatisfeito e foi embora. O outro não foi embora, mas também estava insatisfeito. Ambos tinham algo em comum. Eles não entendiam que na casa do pai eles tinham tudo o que precisavam, né? Tudo. E o filho que não foi embora, ele diz: pai, o senhor nunca deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E aí, para surpresa daquele filho, o pai vira e diz assim: mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ele passou anos tendo uma vida miserável na casa do pai, sendo que ele poderia ter uma vida abundante, tudo por causa da ignorância dele. E Jesus fala para nós: vocês não têm porque vocês não pedem.
peçam para que a vossa alegria seja completa. Mas é época também nos adverte lá em Tiago, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos delitos e pecados. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade comum vem inimizade contra Deus? Então, se o filho sabe pedir, ele vai receber do Pai. E nós vamos profetizar nessa noite, em nome de Jesus, que os filhos e filhas da Igreja Batista Central do Jardim Amendoeira que estão afastados vão retornar. Os irmãos creem nisso? Amém. E Deus vai nos dar uma ferramenta poderosa para isso. As células, a visão celular que será implantada na igreja. E uma das ferramentas, dentre tantas, é a transmissão dos cultos, as orações que serão feitas, os trabalhos ao longo desse ano. Meus irmãos, eu estou animado, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário no nosso meio, né? Eu vejo às vezes a igreja vazia, isso já não me incomoda mais, os bancos vazios, né? Porque, como nós vimos aqui, a igreja vai muito além dos bancos, a igreja vai muito além das paredes. Você pega um culto desse que é transmitido ao vivo, tem 200 visualizações, 250. Quantas pessoas estão sendo alcançadas? E nós vamos alcançar muito mais. Sábado nós teremos aqui uma tarde de jogos para os jovens da nossa igreja, jovens e adolescentes. Quantos jovens serão abençoados? Quantos jovens serão alcançados? No intercâmbio com uma igreja lá da minha mãe e do meu irmão, da Igreja Evangélica Pentecostal Santuário de Deus. Então a igreja segue avançando e a presença do Pai é que vai atrair os filhos de volta. Vamos adorar a Deus? Glória a Deus. Eu escolho Deus, né? Essa passagem que a irmã falou sobre o pródigo, eu me lembro, eu era bem jovem ainda, tinha lá meus 14 anos, e meus pais sempre evangélicos, eu criado lá evangélico, mas eu me desviei pelo caminho, jovem ainda, garoto, e fui para uma dessas religiões afrodescendentes. Lembra? Então, mas o meu pai e minha mãe sempre de joelho dobrado, Me levou para de joelhos dobrados, né? Uma moça nasceu com 14 anos de idade, né? E lá, naquele meio. já sofria. Mas aprove Deus que o Senhor ouviu as orações, o Espírito Santo de Deus tocou meu coração. Eu digo aos irmãos, quando alguém me pergunta assim, sabe, irmão, como é que foi a sua conversão? Onde foi a sua conversão? Foi lá, dentro desse lugar, onde eu estava possuído ali, e me levantei, aquele inimigo saiu de mim, o Espírito de Deus falou no meu coração naquele dia, falou assim: você não pertence a esse lugar. E eu voltei para os braços do Pai. E é maravilhoso saber que o meu pai sentiu aquela felicidade desse pai do filho pródigo. Irmãos, imagina quando o pai corre e abraça o filho, coloca em seu ombro e beija o seu pescoço. Isso é maravilhoso. Então, quando alguém pergunta como foi a sua conversão, o pastor Cid está perguntando: vai dar um testemunho? E é esse o testemunho da nossa vida. Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. Coisas às vezes que a gente não percebe, deixa passar. Mas Ele está ali o tempo todo cuidando de nós. Desde lá dos meus 14 anos, ali dentro daquele centro ali, próximo ali onde a gente mora. Pessoas maravilhosas que eu amo demais. Sempre guardo no meu coração, mas não era ali onde que Deus me disse que eu ficasse. E ouvindo as orações do meu pai e da minha mãe, mães de joelhos de pé, o Espírito Santo de Deus me levantou ali daquele lugar para os braços do Senhor. Eu escolho Deus. Senhor, eu nasci.
chamar de pai e andar no seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se fico obediente, mas todo dia o pecado vem me chama, todo dia vem as tentações me chama, todo dia vem as provações me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já mudei pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já mudei pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um exclusivo seu. Eu sou abençoado, se fico obediente, mas todo dia o pecado vem me chama, todo dia as propostas vêm me chama, todo dia as tentações me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já mudei pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já mudei pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já mudei pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Nós precisamos todo dia vencer as tentações dos pecados e escolher estar ao lado de Deus. Amém. Amém. Querido Deus, obrigado por esse lindo culto, por esse culto precioso, que através das nossas redes sociais, essa palavra, esses louvores ainda possam alcançar muitas vidas, para que retornem à casa do Pai. Oh Pai, obrigado por estar em Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos traz de volta, Pai, quando nós nos afastamos, pelo Teu amor e pela Tua graça. E assim queremos, ó Deus, andar em Tua presença todos os dias da nossa vida. Perdoa, Deus, as vezes que nos afastamos do Senhor. Tem misericórdia, livra-nos do mal. Leva-nos em paz para casa. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos os filhos e filhas de Deus nesta noite, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.